A paz do Senhor Jesus para todos. Quero passar para todos que ouvirem, tanto irmãos como não irmãos ainda, a experiência que tive neste domingo, dia 5 de junho de 2022. É tão maravilhoso nós seguirmos ao Senhor Jesus, sermos sinceros e falar com Ele o que estamos sentindo. Através do que me aconteceu, isso me traz mais força para ensinar, pregar, testificar, para que as pessoas saibam como o Senhor cuida de todos nós e que Ele está atento à oração dos justos e que o Senhor não desampara aqueles que o buscam. Ele disse: porventura eu disse, buscai-me em vão? Não. O Senhor não manda nós buscarmos a Ele em vão. Pelo contrário, Ele diz para nós buscá-lo que nós vamos achá-lo, quando buscarmos de todo o coração, de todo o nosso pensamento, de toda a nossa força. E foi isso que aconteceu. Eu digo aos irmãos e a todos: não deixem de orar, sejam sinceros, chorem, converse com o Senhor, diga o que está dentro do teu coração. O Senhor cuida dos seus filhos. Por difícil que seja o momento, se nós clamar a Ele, como diz no Salmo: clama-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Foi isso que aconteceu. De sábado para domingo, de ontem para hoje, eu perdi o sono. E fiquei acordado até às 4 da manhã. Passou um pouquinho. Mas às 3 horas foi o momento que eu fui orar. Estava acordado e sem sono. E fui orar ao Senhor Jesus e também ao nosso Deus. Porém, eu estava muito triste. Eu estava assim, chorando, porque me sentia muito inútil ao realizar a obra do Senhor. Ainda que tenho pregado para várias pessoas e ensinado a verdade para muitos, o Senhor tem colocado muitas pessoas no meu caminho. Mas todo bom pastor, creio eu, tem assim aquele desejo de ver as almas seguindo, caminhando. E temos encontrado essa dificuldade nas pessoas. Então, quando eu orava, eu me sentia muito triste por isso. E eu estava sem muitas palavras na minha oração. Eu falava com o Senhor da minha tristeza e com lágrima nos olhos. Eu estava bem triste. Meu coração estava assim, bem quebrantado. Eu estava chorando mesmo. E eu dizia para o Senhor que eu estava me sentindo assim, como uma pessoa culpada, um peso. Eu me sentia culpada de alguma coisa. Parece que a minha alma estava com culpa. Eu estava me sentindo assim, como se o problema era meu. Era como se a obra na minha vida não estivesse fluindo segundo a vontade do Senhor. E eu estava muito desconsolado. E eu chorava. Eu não chorava assim como em grande abundância, mas como criança, chorando quietinho. Então me levantei da oração para dormir, mas eu não estava com aquele sono para dormir, eu não conseguia dormir, pois ainda estava chorando e falando um pouco com o Senhor. E mesmo de pé, eu continuei conversando com o Senhor. Mas por fim eu deitei, mas não conseguia dormir. Fiquei pensando, as lágrimas nos olhos, mas por fim peguei no sono, e o sono veio, então dormi. Então mais tarde tive um sonho. Nesse sonho eu estava numa grande casa, uma casa gigantesca. Era muito grande os cômodos. E havia muitas pessoas dormindo dentro dessa casa. Uns em cama e outros nos colchões que estavam estendidos no chão. E eu estava acordado
em pé nesta grande casa. Era um lugar assim, aonde eu estava, como se fosse um salão. Então me aproximei da porta que dava para a rua e abri. Quando olhei, tinha alguém sentado e fiquei surpreso. Quando eu vi sentada na soleira da porta, uma irmã do Rio de Janeiro chamada Janaína, uma irmã muito amada e fiel ao Senhor. Ela estava chorando baixinho como se fosse uma criança, com os pés juntos e ali enfrentando o frio e aquela chuvinha fina que caía, e ela estava um pouquinho molhada. Me lembro que o cabelo estava um pouco molhado. Então me abaixei sentindo muita pena e compaixão dela e me assentei ao seu lado como se ela fosse uma das minhas filhas. Pus então a minha mão direita ao lado da sua cabeça e encostei a sua cabeça ao meu ombro. Foi por pouco tempo, uns 10 segundinhos, querendo assim consolá-la, pois eu estava com muita pena. Então de repente ela me disse que foi a sua irmã quem fechou a porta e a prendeu ao lado de fora, deixando-a trancada. Então me levantei e fui buscar uma toalha para pôr nos ombros da irmã, para enxugá-la, para secar um pouco, né, e aquecê-la. Ela estava ali com frio. Enquanto isso, ela estava se protegendo com aquela toalha, eu rolava pelo chão, para dentro da casa, uma melancia bem redonda, grande e bonita, que a Janaína trouxera consigo. Eu estava cuidando daquela melancia para colocar perto da cama onde ela ia repousar naquele momento. Mas de repente apareceu dentro da casa um senhor alto e de mais idade, dizendo: presos não são os que estão do lado de fora, mas os que estão dormindo dentro da casa sem poderem sair. Quer dizer, eles não faziam nada, aquelas pessoas. A Janaína tinha vindo de alguma obra e ela só queria entrar. Aí eu acordei. E fiquei pensando, meditando. Passei horas, não consegui dormir. E estou acordado até agora. Aí fiquei pensando nos detalhes e entendi que este sonho foi uma resposta de Deus para me consolar. Glória a Deus. Como que eu sou grato ao Senhor. Glória a Deus. Entendi que a casa é a obra que estamos realizando. Como o Senhor é bom, irmãos. Como o Senhor nos dá resposta. E eu não pedi sonho nenhum, sabe? Mas eu estava precisando. Há mais de 40 anos que eu sirvo a Jesus. Estou agora com 60 anos. E o Senhor, meu Deus, cuida de mim até o dia de hoje. Um dia Ele me disse: eu serei o mesmo até a velhice. E eu louvo a Ele por isso. Então eu entendi isso, que a casa grande, enorme, é a obra de Deus, que muitos estão, infelizmente, dormindo. E alguns estão trabalhando. Percebi que na casa eu estava em pé com Jesus. Aquele homem é Jesus. Quer dizer, por eu estar em pé e um monte de gente dormindo, significa que são poucos que estão realizando o que Deus quer. Tem muita gente fazendo obras para Deus do seu jeito, mas fazendo o que Deus quer do jeito de Deus são pouquinhos. Porém, uns estão dormindo, mas outros estão acordados, junto com Jesus, para abrir a porta, para realizar o que o Senhor quer. Para que entre a nação justa para consolar os que choram e sofrem, e os que precisam da cobertura do Espírito Santo. Esse é o entendimento que o Senhor me revelou. Vamos para os detalhes. A casa, como eu disse, é a obra de Deus em que, no sonho, vou dizer sobre eu, porque foi uma resposta para mim, mas inclui todos aqueles que fazem o que Deus quer. A casa é a obra de Deus em que eu estou trabalhando, acordado e de pé junto
com o Senhor Jesus, que é o homem alto e idoso, e que estava me instruindo. Quer dizer, no sonho, eu recebi a instrução. Glória a Deus, aleluia. Os que estavam dormindo são os que estão mortos espiritualmente e não estão fazendo nada na casa de Deus. Ainda mantém os outros fechados, ensinando coisa errada. Não é? A porta é Cristo que eu estou abrindo e consolando e protegendo os que estão necessitados e que estão à porta para entrar. E também Deus me mostrou que eu estou com meus olhos atentos, pois vi a irmã sentada. Glória a Deus. A outra irmã da Janaína que ela falou é uma representação, significa, né? Uma figura, né? Tem assim uma representação dos que estão trancando a porta dos céus e estão dormindo. Amam o tosquenejar, diz lá no livro de Isaías. A Janaína é uma representação, como eu a conheço, e é uma serva fiel, é uma representação dos que produzem o fruto, mas que precisam de consolo e de se aquecerem pelo Espírito Santo. É um irmão tratando do outro. Tem irmãos que estão trabalhando, estão ali enfrentando frio, enfrentando dificuldade, e muitas das vezes tem aquele irmão que abre a porta, que ajuda, que fortalece, veste o que está precisando, conforta, consola. Glória a Deus. E a reclamação da Janaína é o reconhecimento dos justos, quando Deus revela para nós as obras erradas dos outros, não é? As obras dos que estão mortos, obras mortas dos que estão mortos e dos que estão dormindo. Não é? Como disse o apóstolo Paulo, levanta tu que dorme, né? O choro da Janaína e o frio que ela enfrentava no mundo escuro, sendo ela molhada da fina chuva, é uma representação do sofrimento neste mundo escuro, dos que são justos e aguardam gemendo a consolação. Isso faz lembrar do Salmo que diz, né? Os que levam a preciosa semente, gemendo, não é? Chorando, sem dúvida, não é? Trarão consigo os seus molhos, quer dizer, vão colher, né? Glória a Deus. A melancia grande, redonda e bonita, é uma representação do fruto, dos que eu estou tratando, daquelas pessoas que eu estou ajudando, não é? Porque as pessoas trabalham na obra de Deus, têm a sua dificuldade, têm aflição, mas os seus frutos são bonitos, são grandes, são perfeitos, bem redondinhos, perfeitos. E eu sou usado para confirmar, consolar e guardar, zelar desses frutos. Tudo isso é resposta de Deus ao meu trabalho, mas que também é resposta para muitos servos do Senhor, aleluia, que também estão trabalhando, cuidando uns dos outros, como uma mão cuida da outra mão. Uma trabalha, uma segura uma peça e a outra mão está ajudando. É isso que Deus mostrou, que o meu trabalho, realmente eu não sou um ganhador de alma, mas tenho sido usado, glória a Deus, pelo Senhor, para que outros irmãos sejam fortalecidos. Eu levando a melancia para dentro da casa, né? E rolando pelo chão, é meu trabalho de ajudar, né? A conservar os frutos dos que chegam com muito cuidado e amor. Jesus disse em João 15, né? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Glória a Deus, aleluia. Entendi por este sonho que o Senhor está comigo na minha humildade e na minha humilde obra, que Ele tem aprovado, pois foi Ele mesmo que me deu esse trabalho, foi Ele que mandou, Ele que me ordenou. Lembro-me quando, muito novo, 23, 24 anos, quando eu gravei um hino chamado Não Chores Mais, era um disco de vinil. O Senhor usou um profeta e disse: eu não te chamei para isso, eu te chamei para a minha palavra. Na época eu fiquei muito triste, hoje eu estou muito contente, porque senão estaria desviado como muitos cantores aí querendo aparecer e ganhar dinheiro. Hoje eu amo as almas, eu amo a palavra, amo ensinar. Sou simples no ensino. As minhas palavras não são palavras
de doutores, mas são palavras humildes, simples. Não falo muito bonito, mas o Senhor aprovou e tem aprovado, pois é Ele mesmo que está realizando tudo, me instruindo a cada dia, por pequena que seja a obra. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, nosso Deus, por Jesus Cristo, o amado do Pai, o Filho amado, querido e honrado para sempre. Glória a Deus. Cheio de poder e de glória, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim deixo esse testemunho, encorajando todos os filhos de Deus, os que estão no caminho e aqueles que estão querendo caminhar, que nunca deixem de orar, nunca deixe de acreditar. Deus ouve a oração dos justos. Deus é com aqueles que o temem. Ouve a oração dos pequenos e da resposta. Ele é o mesmo. Como está escrito no livro de Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, amados e queridos, irmãos e irmãs, jovens, até as crianças, os de idades, acreditem, creiam, use a fé em Jesus. Não é a fé em coisas terrenas, a fé em Jesus, pois está escrito: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Por pequena que seja a tua oração, como Ana, que não conseguia nem falar, apenas chorava, e orava com o seu pensamento e no seu coração, e Deus a ouviu e atendeu a sua petição. Assim, suba a tua oração também diante de Deus, pois a oração de um justo pode muito em seu poder. Deus te abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.